Fala galera, de volta ao canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. No vídeo de hoje vamos falar sobre análise dimensional de motores. Esse assunto, que é um assunto bem complexo, eu vou dividir entre vários vídeos que vocês vão poder ver a seguir. Hoje eu vou falar sobre o objetivo da análise dimensional de motores. Vou dar alguns exemplos, vou mostrar algumas partes do motor que são analisadas durante a montagem e desmontagem dos motores e instrumentos usados para a análise desses componentes. Então, a análise dimensional tem por objetivo comprovar a medida padrão de fábrica, tais como, por exemplo, folga entre anéis de segmento, ovalização de cilindro, planicidade de um cabeçote, folga radial no virabrequim. Então, todas essas análises desses componentes, o mecânico, o reparador tem que saber fazer, porque ao desmontar um motor por suspeita de, por exemplo, queima de óleo, perda de compressão do motor, alguma coisa desse tipo, algum barulho muito alto vindo dentro do motor, ao desmontar, o mecânico tem que ser capaz de analisar os componentes que vão ser trocados, porque alguns componentes poderão não ter retífica, e os que forem para fazer retífica, por exemplo, como bloco de motor, virabrequim, biela, pistão, cabeçote. Então ele tem que fazer essa análise antes de mandar para a retífica, para saber o que vai ser trocado, né? E após a devolução desse material, também ele tem que fazer essa análise dimensional dos componentes para comprovar que a retífica fez o trabalho dela corretamente. Já tive um caso particular meu e já tive várias histórias de mecânicos também de problemas com retífica. E se você não fizer essa análise, você vai ter dois problemas. Um, que você vai ter que desmontar e montar o motor duas vezes, vai ter problema com a retífica e vai ter problema com o cliente. O cliente porque está esperando o carro dele ficar pronto e você vai ter muita dor de cabeça com isso, ficar montando, desmontando e ele na cabeça de vocês. Então, para evitar isso, eu vou passar aqui alguns procedimentos, alguns conceitos para vocês evitarem esse tipo de dor de cabeça. E com a da retífica também, para você comprovar que o serviço que eles fizeram não teve resultado ou então teve um resultado inesperado. Por exemplo, um bloco de motor que foi retificado, abriram demais o diâmetro do bloco e matou o bloco, por exemplo, né? Questão de garantia. Então, eu tenho aqui algumas peças que eu vou mostrar aqui a seguir para vocês, que são passíveis de serem analisadas, e alguns instrumentos usados nessa medição. Começando aqui, ó, com um pino de pistão. Como é que você vai saber se esse pino de pistão cabe nesse pistão? Como? Você vai ter que analisar dimensionalmente se esse é correto, se está dentro das medidas corretas de fábrica. Saber o diâmetro do pistão na saia, no meio e na cabeça. Folga entre anéis. Alguns exemplos, né? Uma válvula, por exemplo. Essa válvula está com as medidas corretas, o diâmetro delas. Quando a válvula tinha montado no cabeçote, a folga radial, certo? Uma biela, o diâmetro interno dela está dentro das medidas de fábrica. O embuchamento também aqui da biela está corretamente, certo? Esse cara aqui, ó, virabrequim, se os fixos e móveis estão dentro da medida correta de fábrica. Por exemplo,
um cabeçote, se ele está com a face plana, planicidade, folga, como falei anteriormente, entre as válvulas, certo? O comando de válvulas, certo? Alguns instrumentos usados com esse fim, por exemplo aqui, micrômetro. Lógico, não adianta ter micrômetro se você não sabe usá-lo. Então, tem que saber manusear o micrômetro, certo? Paquímetro são ferramentas básicas aí para análise desses componentes. Relógio comparador também é muito importante. Esses são alguns dos exemplos. Então esse vídeo é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer de alguns vídeos sobre conceitos. No próximo vídeo eu vou falar sobre conicidade. Num próximo vídeo também, depois desse, vou falar sobre ovalização, planicidade, folgas. Então acompanhe aí essa série de vídeos, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, ajude a divulgar o canal. Obrigado, tenham todos uma boa semana. Valeu!